Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. O símbolo de Jerusalém. E como que é dividida a cidade hoje? Tem essa parte histórica e como que é Jerusalém? Então, a gente tem a cidade velha de Jerusalém, que é o que está dentro das muralhas, que é 1 quilômetro quadrado. Isso que a gente está vendo. Isso que a gente está vendo é a cidade velha de Jerusalém. Em primeiro plano. Em primeiro plano. E daí tu tá vendo atrás que tem edifícios grandes, lá já do lado de fora das muralhas. Tá. Aqui a gente não consegue ver elas, mas tu consegue ver exatamente onde ela termina, porque de repente começam telhadinhos vermelhos, edifícios grandes. Então, essa cidade velha de Jerusalém, ela tem 1 quilômetro quadrado. E alguns locais também históricos em volta. Mas assim, se tu pegar toda a parte histórica de Jerusalém, a gente tá falando principal, a gente tá falando assim, 2, 3 quilômetros quadrados. É um espaço muito, muito pequeno, mas que condensa as principais histórias bíblicas. Então, tu tá caminhando e tu tá dizendo, olha, tá vendo aqui? A gente tá vendo aqui o Muro das Lamentações. Aqui a gente tá vendo os restos da destruição do templo. Caminha 5 minutos abaixo, tu tá no Palácio do Rei Davi. Tu caminha ali mais uns minutos, tu tá nos túneis dos Jebuseus de 3.800 anos. Tu vai caminhar um pouquinho mais, tu já chega no tanque de Siloé, onde Jesus curou o cego de nascença. Quer dizer, tá tudo muito, muito condensado. E às vezes a gente lê a Bíblia e tem a impressão que é tudo longe, tudo distante. Quando eu lia antes de ter ido lá, parecia tudo muito distante mesmo, caminhadas longas e dias. Né? E tá tudo muito tá próximo. Muito condensado. Eu acho também isso é parte da beleza de Jerusalém. Hoje em dia a gente tem Jerusalém moderna e Jerusalém antiga. A Jerusalém antiga, a gente está vendo aqui a foto agora, essa foto que está subindo. A gente está vendo a muralha de Jerusalém. A gente está vendo o portão dourado, que é o portão por onde Jesus... São 2 arquinhos ali, se você parar tem uma partezinha um pouco mais alta, com 2 arquinhos desenhados. Tem um cemitério na frente, tem um cemitério muçulmano. Esse é o portão por onde Jesus entrou na entrada triunfal. E que foi fechado depois, né? E que foi fechado depois, no período muçulmano. Cumprindo a profecia. A gente está vendo toda essa área com árvores, é parte do monte do templo. Então, quando a gente fala o templo de Jerusalém, onde se faziam sacrifícios, onde tudo acontecia, é essa zona. Que é restrita hoje em dia, né, para a entrada. Então, toda a zona do monte do templo, que inclui a mesquita de Al-Aqsa e o domo da rocha, que é adorada, hoje em dia tá sob controle da Waqf, que é uma organização muçulmana jordaniana. E aí a questão é um pouquinho complicada. Vamos tentar explicar, porque que eu me lembre, Sayão, o senhor me proibiu de ir com uma calça que eu estava... Lógico. Vocês conhecem aquela minha calça toda colorida, né? Que parece um pijama. O Sayão falou, acho melhor você não ir, porque podem te proibir de entrar lá. E quais são as regras? Não, veja, ali você está no lugar mais emblemático de toda a tradição monoteísta. Convergem as 3 maiores religiões. Então, ali na Bíblia está claro que é o Monte Moriá, está claro que é o lugar do Templo de Salomão, do templo, segundo o templo da época de Jesus. Foi feito sacrifício. Sim, é onde se faziam os sacrifícios. Não, o sacrifício do Isaac, Abraão, que foi Isaac para uns Isso, e depois a outra tradição veio sugerir que seria Ismael. Exatamente. Então, mas só deixa eu... Eles acreditam que Abraão foi sacrificar Ismael em Meca. Ué? Não lá? Não lá. E por que é sagrado, então, essa pedra então, que tem lá? É que esse é o Monte Moriá. No Monte Moriá, na Bíblia, em Gênesis 22, fala o sacrifício de Isaac. Exato. O que eles vão dizer é que quem foi oferecido seria Ismael, mas não aí. Aí, na tradição islâmica, tem a ver com o sonho de Maomé. Que tá. E ele sobe ao subida céu. de Maomé aos céus. Al-Burak. Então é a mesma pedra com 2 tradições completamente diferentes. A tradição bíblica, que é a tradição mais antiga, fala que Abraão foi sacrificar lá o seu filho Isaac. Uma tradição posterior, que é uma tradição muçulmana, fala que essa é a pedra de onde Maomé subiu aos céus. Tá. Então, literalmente, é a mesma pedra. Todo mundo quer estar naquela pedra. E essa pedra está dentro da mesquita com aquele domo dourado? Não é uma mesquita, é o Domo da Rocha. Está lá dentro. Não é uma mesquita? Não, é um lugar sagrado. É o terceiro lugar mais... E tem uma mesquita com... Al-Aqsa, que é outra. Escura. Aquela meio cinza. Vamos ver se a gente acha a foto que aparece essas duas. Então, mas você foi entrar com a
calça de pijama lá e o pessoal é super resistente, eles olham tudo que ofende, porque os muçulmanos só chegam lá, eles chegam em Jerusalém exatamente no ano 638. E aí eles vão construir, vão achar, porque o Islã se constrói a partir das tradições que havia no judaísmo e no cristianismo. Então eles definem aquele lugar como lugar sagrado, e hoje isso tem contornos um pouco diferenciados em função de uma série de elementos, inclusive de natureza política e religiosa, e então eles ficam ali medindo os indivíduos, né? Você, além de ser corintiano, aliás, eu tenho um problema sério, tem uma foto sua, Aline, você não acredita, o rapaz foi para Israel e chegou lá, ele estava procurando o símbolo do Corinthians e achou em Cesareia, não sei se... Tem foto aí? Tem foto aí, que é um negócio... Olha lá. Ah lá. Tá vendo? Ele achou... O que é essa foto aí? Ele achou um capitel Corinthians, né? Que é o nome que a gente... Só que em inglês está escrito Corinthian Capital. Ele já achou que a capital era... do Corinthians. A capital do Corinthians. Achei a capital do Corinthians. Ele começou a gritar lá. Eu falei, mas o Vilela é maluco, que papo é esse, né? Então, e aí, como você foi lá com esses comportamentos questionáveis, né? Mas aí eu falei, com essa calça. Ele tava Vilela, com medo que tu ia escandalizar. Exato. Aí os caras vão Mulheres pegar têm lá. que cobrir o cabelo, né? Então, deixa eu explicar um pouquinho primeiro. Então, lá é o local do Monte Moriá, como o Sael muito bem disse, cada um tem a sua fé em relação ao local. Nesse local ficava o primeiro e o segundo templo de Jerusalém. E o que a gente vê hoje em dia, os restos, são os restos do segundo templo de Jerusalém e algumas coisas acrescentadas posteriormente. Quando o Islã chega lá, alguns séculos depois da destruição do templo, eles vão e constroem sobre esse local duas estruturas. A preta e a cinza, que é uma cúpula meio cinza, assim, escura. Aquela é a mesquita de Al-Aqsa. Aquela é importante para os muçulmanos. Muito mais que a dourada. Todo mundo gosta da dourada porque é bonita, aparece nas fotos. Mas para os muçulmanos, a cúpula cinza não é essa cinza, é outra cinza. Essa é a dourada, né? Exatamente, essa dourada e uma pequena cinza do lado, que se chama Kipata Shalshelet. Mas a gente já vai chegar na cúpula dourada. A cúpula cinza, essa se chama a Mesquita de Al-Aqsa, ela é o terceiro local mais sagrado do mundo para os muçulmanos. Além disso, eles constroem mais uma estrutura que é a cúpula dourada, e a cúpula dourada foi construída para proteger uma rocha. Por isso, ela não é e nunca foi uma mesquita. Os muçulmanos também não dizem que é uma mesquita. Ela é uma cúpula. Então, essa mesquita de Al-Aqsa, essa é importante para os muçulmanos, mais do que a outra. A outra foi construída pelos muçulmanos, que se chama o Domo da Rocha, que é um domo que protege uma rocha. Para a gente, é o local onde Abraão foi sacrificar o seu filho Isaac. Para eles, já é de onde Maomé subiu aos céus. E o que acontece é, até 1967, esse local... Quer dizer, esse local passou de mãos em mãos dezenas de vezes. Israel foi conquistada por todo mundo. Foi passando de mão em mão, em mão, em mão, mas se a gente chegar no período moderno, em 1948, quando Israel declara sua independência, a Jordânia ataca e conquista partes do território, entre eles o Monte do Templo. Então o Monte do Templo vai ficar nas mãos da Jordânia entre 48 e 67. 67, Israel vence a Guerra dos 6 Dias, consegue conquistar os territórios de volta, inclusive o Monte do Templo. Então o Monte do Templo está nas mãos de Israel. O que acontece é que Israel estava com medo de uma revolta muçulmana e queria fazer um gesto de boa vontade, então Israel entrega a administração religiosa e civil do Monte do Templo para uma organização muçulmana jordaniana chamada Waqf. O acordo que foi feito é que todo mundo teria acesso livre à visitação, mas que só muçulmanos teriam direito de orar. O acordo foi assinado e descumprido. Por quê? O que mudou? Então, o que acontece é que os jordanianos eles começaram a descumprir e começaram a colocar barreiras. Agora não pode mais orar o que vocês quiserem. Agora só das 7 da manhã às 10:30 da manhã. De tarde só 1 hora por tarde. Agora mulheres têm que se vestir assim. Agora isso, agora aquilo. Começaram a colocar regras. Não pode mais subir com instrumento musical. Não pode mais subir com álcool. Não pode subir com Bíblia. Não pode subir com isso. Não pode subir com aquilo. Nenhum símbolo religioso. Nenhum símbolo religioso. Começaram a cada vez mais restringir. E eu sinto essa diferença. Do momento que eu mudei para Israel até hoje em dia, eu vejo essa diferença. É muito mais restritivo. E o que aconteceu é que a partir do ano 2000 eles proibiram a entrada de não muçulmanos aos edifícios. Isso no ano 2000, a gente está falando... Antes poderia Antes poderia, entrar. quer dizer, a gente está falando de mudanças recentes.
A partir do ano 2000, se proibiu a entrada de não muçulmanos adentro dos edifícios. Então, o Domo da Rocha, a Mesquita de El-Aqsa e os estábulos de Salomão e os edifícios em volta não são mais permitida a entrada. E o que acontece é que o local mais Teve sagrado algum do motivo? no ano 2000 começa a Intifada, que é uma série de... É uma rebelião palestina e árabe com uma série de atentados. Então, foi uma época muito, muito difícil em Israel, entre 2000 e 2002, que teve atentados, homens-bomba. Quando as pessoas imaginam que Israel é inseguro, que tem guerra, não é hoje em dia. Teve um período entre 2000 e 2002 que foi um período muito ruim para Israel. Muito ruim mesmo. E foi a segunda intifada, e aí se fechou por causa da intifada, e depois que terminou a intifada, eles nunca mais permitiram que se abrisse. Então, hoje em dia... É irônico, mas o local mais sagrado do mundo para os judeus não é o Muro das Lamentações. O local mais sagrado para os judeus no mundo é o Domo da Rocha. Ué? Não, o domo não é a estrutura, a O que rocha. tá dentro. A rocha é o local mais sagrado do E mundo não- para os e judeus. não tem acesso. E os judeus não têm acesso hoje em dia. Isso não dá confusão? Não tem discussões sobre isso? Esse é o Então, problema. Não tem agora- treta? Tem treta em Israel. Quem Tem, diria? tem negociações Não. sobre? Não. A rocha da criação do mundo. Segundo os judeus, lá começa a criação É? do mundo. Sim, é o ponto mais importante do planeta. Mas por quê? Então, é uma tradição judaica, isso não está escrito na Bíblia, Ah, tá. mas a tradição judaica acredita que de lá Deus começou a criar o mundo, literalmente como se fosse uma semente de onde o mundo brota. Então a gente chama em hebraico Even Hashtiah, a pedra fundamental, lá literalmente a fundação do mundo. E segundo a Bíblia, outra vez, é o local onde Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque. É o pacto de Abraão, o pacto do monoteísmo, que o judaísmo segue também até os dias de hoje. É ali o pacto. Seria também